Seja bem-vindo a mais um vídeo. Já se inscreve no canal porque hoje você vai aprender 6 pontos cruciais que eu aprendi que todos os empresários de grande porte, tanto infoprodutores quanto do mercado tradicional que vendem produtos, que vendem serviços, têm em comum, que eu aprendi convivendo com eles nos últimos anos. O que acontece? Depois que eu mudei de Goiás aqui para São Paulo, hoje eu tenho acesso a algumas mesas, a alguns ecossistemas ali de Alphaville, aqui da região de São Paulo, e eu analisei esses empresários, o que eu aprendi nos últimos meses com eles, compilei em 6 tópicos que todos têm em comum e trouxe aqui para você aprender e aplicar também no seu negócio, para você que já tem um negócio, para você que já vende produto ou serviço e para você que está começando. Esses 6 pilares em comuns aqui são de extrema importância para que você comece a aplicar aí, para que você mude essa mentalidade e realmente tenha sucesso assim como eles. Conviver com essa galera é muito bom, eu tenho vários insights, aprendo sempre, e aqui eu trouxe um bate-papo mesmo, esses 6 tópicos para você aí. Então já se inscreve, já curte esse vídeo, já compartilha aí no seu grupo que você tem empresários para que eles também aprendam. Bora lá? Primeiro tópico, todos eles têm velocidade. Todos eles colocam em prática ideias novas, produtos novos muito rápido. São pessoas que testam muito. Então, por isso eles têm velocidade e eu coloquei aqui como o primeiro tópico porque é muito importante. O que eu vejo outras pessoas que não fazem, até eu no passado, demoramos muito para implementar algo novo. Você tem uma ideia e você fala, depois eu coloco em prática e passa uma semana, outra, passam vários meses e você deixou essa oportunidade passar. Outra pessoa pior que você foi lá e executou, colocou em prática e está faturando e está ganhando uma fatia do mercado que era para você ter ganhado, mas por não ter velocidade, você não ganhou. Então eu vejo isso num padrão realmente de empresários que vendem produtos, que tem lojas grandes, que tem rede de lojas, que tem rede de clínicas, que hoje eu conheço, e eles realmente aplicam muito rápido. A mesma coisa para infoprodutores. Eles têm ideias novas e como é mais simples, principalmente agora com o IA, o cara faz um e-book, ele faz um aplicativo e já testa e já vende muito. Eu conheço, realmente convivo com eles e são pessoas que têm muita velocidade. Tópico 2, eles são inconformados. Então, para eles, não tem cenário bom. O cara pode estar vendendo aí, como eu conheço, 1.800.000 por mês, 2 milhões, 1 milhão, e mesmo assim estão conformados. A mesma coisa para quem está vendendo ali seus 150 mil no mês, outros que trabalham com esses nichos. Continuam inconformados, buscando novas fontes de renda, falando eu tenho que otimizar a minha rotina, eu tenho que melhorar meu físico, eu tenho que otimizar aqui a produtividade dos meus colaboradores, eu consigo fazer mais, dá para fazer mais, não tá bom. Então eles são inconformados, isso não só para a empresa, mas para a vida pessoal. Então eles olham no casamento e sabem, eu posso melhorar em algum ponto aqui, eu não estou 100% ainda. Olha para a parte espiritual e fala, eu tenho que buscar alguém para me ensinar, eu tenho que ler mais, eu tenho que buscar conhecimento. Então são pessoas que têm velocidade e são inconformadas. Esses 2 tópicos por si só, se você se tornar uma pessoa inconformada, sempre grata, claro, pelo que você já tem, mas inconformado, buscando novos resultados e aplicar rápido, ter velocidade de execução, você já vai mais longe. Então, para isso, já dá o like. Terceiro tópico aqui. Todos eles querem ver retorno, tanto de energia quanto de tempo, de dinheiro investido. São pessoas que olham, realmente isso vale a pena ir naquele lugar, estar naquele ambiente, estar naquele evento, vai me trazer algum retorno? Se sim, são pessoas que investem muito, até dinheiro mesmo, para estar em locais, ambientes, para aprender com pessoas. Mas eles sempre buscam retorno. São pessoas, por exemplo, na empresa mesmo, que não entram em todas as reuniões. Reuniões online, eles escolhem, selecionam muito bem quais reuniões eles devem estar. E eu vejo isso um erro de outros empresários que eu conheço que não estão nesses níveis, justamente porque centraliza demais, quer estar em toda reunião, quer que toda decisão passe na mesa dele. E isso faz, na verdade, não ele crescer, mas ele perder muito tempo. Inclusive ontem entrei numa reunião com uma pessoa que é desse jeito, que tudo tem que passar na mesa dela e ela não cresce como poderia, justamente por isso, centraliza demais. E essas pessoas, elas por saber que o tempo delas são caros, que é realmente um tempo valioso, mais do que dos colaboradores que ali com ela trabalham, eles valorizam muito esse tempo e eles olham sempre, vai ter retorno?
Se eu for em tal lugar, vai ter retorno. Se eu entrar nessa reunião, eu realmente preciso estar aí, vai ter um retorno. Se eu investir em você, numa nova contratação, se eu investir nesse novo produto, ele vai me dar retorno? E o retorno não é só financeiro, tá, galera? O retorno é realmente de conhecimento, retorno de outras áreas que vocês talvez não percebam, mas essas pessoas são muito atentas, e eu vou falar nesse tópico daqui a pouco. Mas, quarto ponto, tá? Eles sabem que a aparência importa. Eu vejo que muitos que não crescem justamente não entendem que a aparência importa. Falei isso, inclusive, ontem com um colega meu. Essa pessoa aí, eu não compraria nada com ela e sei que muitos desses empresários também não compraria. Porque a pessoa é até boa tecnicamente, tem muito conhecimento, mas ela não entendeu que a aparência importa. Então, a aparência, lá, como assim? Aparência desde a roupa, desde a sua comunicação, desde de fazer a barba, cortar um cabelo, da postura que a pessoa tem. Talvez a pessoa está até arrumada, mas chega numa festa e não tem postura. Fica brincando, fica com conversas que não estão compatíveis ali com aquele ambiente, faz brincadeirinha, que a galera olha e fala assim, não está condizendo aqui com o ambiente. Essa pessoa não pode estar aqui numa próxima vez com a gente, justamente porque não entendeu que a aparência importa. Então não adianta você só ser bom tecnicamente. Você tem que entender que a aparência importa. A aparência, desde a sua aparência, do seu físico, não estar com muito sobrepeso, saber se portar bem nos ambientes, mas também, claro, o carro que você anda, a casa que você mora, isso eles julgam e faz parte do jogo. Só que eles entendem isso. Beleza? E você aí também julga, com certeza, você sabe que isso importa. E é o que eu falei, não está numa condição ainda favorável de ter um carro top, uma casa top, mas invista em você, na sua aparência, na sua comunicação, no seu conhecimento, e isso te coloca em outras mesas. Foi isso que eu fiz. Vamos lá. Quinto ponto, tá? Eles sempre são pessoas atentas, que reparam muito. Repara numa entrevista de emprego, repara como que a pessoa comunica, como que ela entrou, o que ela falou, repara nos ambientes, então você está ali com a pessoa, ela está conversando descontraído, mas elas estão atentas, que é o que eu falei no tópico anterior, né, de reparar também na aparência. Mas são pessoas que olham muito se o que a pessoa está falando realmente condiz com o que ela é nos bastidores. São pessoas que querem conhecer a sua esposa para entender se realmente você é o cara que você falou. Eles buscam conhecer os seus parceiros, buscam se você realmente está bem colocado, se o que você fala condiz com o que realmente é colocado em prática. Tudo isso são pessoas muito atentas, falando, né, dentro da empresa, são pessoas que olham os números, que olham os dados o tempo todo, que estão analisando por que ontem não foi bom, por que semana passada a gente conseguiu esse resultado. Então, assim, nas reuniões são cobranças muito técnicas, eles olham cada detalhe minimamente. Então, o vendedor está fazendo da maneira correta, o vendedor realmente está buscando o follow-up. Essas pessoas não deixam passar os detalhes, porque sabem que os detalhes importam. Tópico 6. Então, como eu falei, seria bem direto ao ponto, aqui em 10 minutos a gente vai estar acabando esse vídeo, mas esse tópico merece o seu like, porque todos eles são bons vendedores. Claro que nem todos são iguais, nem todos são bons vendedores no tete a tete aqui, não é o cara que vende carro, que ele vai chegar com um produto e vender para você. Mas todos eles que eu conheço, mesmo os mais tímidos, eles são bons vendedores de ideias. Talvez não é o cara que vai entrar numa call e vai oferecer, não é o cara que vai te vender aqui. Mas no bastidor ele vende muito bem uma ideia. Então ele sabe passar a ideia, o que está na cabeça dele para outras pessoas. E realmente um desses é dessa maneira, ele não é o bom vendedor lá no final, mas ele vende boas ideias, ele sabe transmitir, sabe vender, sabe fazer o time ficar unido em torno dessa ideia, e isso é um tópico que todos eles têm em comum, tá? Tanto saber vender lá no Instagram, saber fazer um vídeo como esse, saber se portar, mas eles se vendem muito bem. São pessoas que chegam no ambiente, vendem a ideia, que ele se torna agradável ali. Todos eles que eu conheço, que faturam muito, que estão bem posicionados, eles sabem se vender ou vender realmente produto. Outro já, um dos exemplos, um que eu pensei aqui, ele realmente é um exímio vendedor. Em qualquer lugar que ele chega, ele já consegue sair ali com um contrato fechado, com um produto vendido ou um serviço, mas justamente porque tem uma boa comunicação, porque investiu, né, na prática, aprendendo, lidando com pessoas e também investindo em muito conhecimento. Esse é o tópico 7, que eu deixei aqui de bônus para o final, que todos eles investem em si.
Então, não tem nenhum desses que ficaram aí multimilionários que não investiram muito em si. Investiram em conhecimento, investiram em experiência, investiram em acesso, estão em ambientes, continuam aprendendo. Então, eles não negligenciam isso, não são pessoas que pararam no tempo. Eles sabem que o conhecimento é importante, que se eles não continuarem investindo, vão ficar atrás em algum momento, porque o marketing ele se renova sempre, né? A ferramenta que é utilizada não só aqui para o digital, mas pessoas que faturam com supermercado, por exemplo, né? Eles sabem que tem que investir para melhorar a margem, que tem que investir para não ter percas no estoque, então sabem que tem que se atualizar, principalmente agora com a IA, e está atualizado de todas as ferramentas. Então são esses 7 tópicos aqui que eu separei, que todos os empresários que eu conheço que faturam muito bem, eles têm na mentalidade deles. Então só recapitulando, velocidade de execução. Tópico 2, né? Eles são inconformados. 3, eles fazem conta de tudo. Eles reparam se estão perdendo tempo, se estão perdendo dinheiro. 4, eles sabem que a aparência importa. 5, são muito atentos, reparam em todos os detalhes. 6, todos são bons vendedores. E 7, eles investem em conhecimento. Me conta aqui, qual desses que você já faz, que você já aplica, que você já entendeu que fazia parte para que você seja um grande empresário e qual você ainda não faz, mas a partir de agora você vai fazer. Deixa aqui nos comentários, aproveita, eu vou ler todos e vou responder vocês. Me sigam lá no Instagram e deixem um curtir aqui. Agradeço demais e esperem aí que o próximo vídeo já vem.